Continuando a filosofia da lógica, eu pretendo falar alguma coisa de filosofia da lógica freguiana, cálculo proposicional dos predicados, e depois filosofia da lógica modal, e talvez nós terminemos por aí. É um pouco difícil para quem nunca aprendeu nada de lógica, da mesma forma que quem estuda filosofia da ciência precisa saber alguma coisa de ciência empírica. Quem estuda filosofia da ciência formal precisa saber alguma coisa de ciência formal, no caso, lógica. Mas a universidade serve para que a gente aprenda aquilo que nós temos dificuldade para aprendermos sozinhos. Senão não seria necessário. Então, algumas regras de inferência. Isso aí é lógica. O objetivo da filosofia da lógica é refletir sobre extensão e natureza dos procedimentos lógicos. Mas para isso, nós precisaremos recapitular alguma coisa. E, no caso presente, algumas regras de inferência e formas argumentativas válidas e inválidas. A noção de validade, basicamente. Nós já vimos isso. A lógica dedutiva é definida como o estudo da validade dos argumentos. E o argumento é válido quando, no caso das premissas serem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Além disso, para o lógico, como também já vimos, é indiferente se as premissas e a conclusão são realmente verdadeiras, porque isso não afeta a validade. O que afeta é que, se premissas forem verdadeiras, a conclusão não poderá ser falsa. Então, aqui vão algumas regrinhas de inferência mais importantes e que todos sabem, pelo menos devem saber, para o cálculo sentencial, cálculo proposicional. O silogismo disjuntivo, se você tem P ou Q, João vai ao cinema ou João vai ao teatro. Se você tem que não P, João não vai ao cinema, você deve concluir que João vai ao teatro. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Então, ou vamos ao cinema ou vamos à festa. Não vamos ao cinema, logo vamos à festa. Então, aqui o silogismo disjuntivo, aqui é o modus ponens, o famoso modus ponens. Se P, então Q, dado P, então Q. Se está chovendo, as calçadas estão molhadas, está chovendo, logo as calçadas estão molhadas. Se há fogo, há luz, há fogo, portanto há luz. Se há fogo, há calor, então há fogo, portanto há calor. Se Trump ganha as eleições, ele é presidente. Trump ganhou as eleições, portanto Trump é presidente. Modus tollens. Se P, então Q, não Q, portanto não P. Se há fogo, então há luz, se não há luz, portanto não há fogo. Você arriscou o fósforo, não há luz, não há fogo. Aqui outro exemplo tirado do livro. Se Hillary é presidente, então ela ganhou o maior número de votos. Hillary não ganhou o maior número de votos, portanto Hillary não é presidente. A simplificação, se eu tenho P e Q, eu posso daí concluir P ou concluir Q, se eu quiser. Conjunção, se eu tenho que é verdade que P e é verdade que Q, são as duas premissas, eu posso unir as duas, conjugar P e Q. Adição, se eu tenho P e P eu tenho por verdadeiro, é premissa, então eu posso formar uma disjunção com qualquer outra proposição, como P ou Q. P ou Q, P ou R, P ou S, etc. Dado P.
Algumas regras de inferência mais importantes: silogismo disjuntivo, P ou Q. Dado que não P, eu posso concluir Q, porque uma das duas precisa ser verdadeira. Então, se uma é falsa, a outra precisa ser verdadeira, não pode ser que as duas sejam falsas. A dupla negação, P é a mesma coisa que não P. A negação da negação de P é P, equivale. As regras de De Morgan, não P ou Q equivale a não P e não Q. P e Q equivale a não P ou não Q. E, finalmente, as regras distributivas. P I Q ou R equivale a P e Q ou P e R. Ou P ou Q e R equivale a P ou Q e P ou R. Isso aí é intuitivo, se vocês olharem bem. Vocês podem ver que, se fizerem uma tabela de verdade, com essa ou as de De Morgan, nós teríamos uma tautologia, o que prova que isso aí é equivalência. Mas vamos ver. Você tem P e QR. O exemplo da primeira é: João, que é esse aqui, vai para a esquerda, então esse é aqui. Ou ele vai reto, ou então ele vai para a direita. É isso aqui. Isso equivale a quê? Equivale a isso aqui, que está aqui nessa frase. João vai para a esquerda, e então ele vai reto. É isso aqui. Ou, esse ou aqui, ele vai para a esquerda, depois vai para a direita, que é isso aqui. Então, vocês veem que há uma coisa, no final das contas, autoevidente. E dá para demonstrar essas regras através de tabela de verdade. Todas essas regras que eu estou apenas exemplificando são formas válidas de argumento. Isso pode ser demonstrado por meio de tabela de verdade, porque você tem tautologias. Você só tem verdadeiro P ou Q, não P, portanto Q. Considere. Como é que você pode demonstrar que isso aí é válido? Você deita o argumento. Você coloca na forma de uma conjunção das premissas que implica na conclusão. Aqui está o argumento deitado. Você tem a primeira premissa conjugada com a segunda, vai levar à conclusão que. E isso aqui tem que dar, se você aplicar uma tabela de verdade, tem que dar uma tautologia. Se o argumento é válido, basta aplicar uma tabela de verdade e teremos como resultado a tautologia, que tudo será verdadeiro. Está aqui, tabela de verdade de P e Q. Você tem todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso. P ou Q e não P implica em Q. Tabela de verdade para P ou Q, você vai ter verdadeiro em todos os casos e falso quando tudo é falso. Para não P, você vai ter o contrário disso aqui: falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para a conjunção, você vai ter aqui verdadeiro e falso, terá que ser falso, verdadeiro, 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 senão falso e verdadeiro dá falso. Então, só aqui você tem a conjunção, você tem a verdade. Mas você tem aqui os valores de verdade de Q, que são verdadeiro e falso. Se relaciona isso aqui, esse resultado, com isso aqui, e você vai ter que falso e verdadeiro dá verdadeiro numa implicação,
falso e falso dá verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá verdadeiro. Portanto, isso aqui é uma tautologia. Portanto, trata-se de um argumento válido. Quando, uma vez que você o transforma na conjunção das premissas, implicando na conclusão, você tem uma, usando a tabela de verdade, você tem uma tautologia, em que tudo é verdadeiro. Qualquer combinação possível em que premissas sejam dadas e vai resultar aqui da verdade, premissas verdadeiras. Isso resulta do próprio conceito de implicação, que não admite antecedente verdadeiro e consequente falso. Ora, se o argumento é válido, não é possível que a conjunção das premissas verdadeiras gere uma conclusão falsa. Logo, se deitarmos um argumento válido, o resultado será uma tautologia. Muito importante é também a prova indireta, ou por redução ao absurdo. Isso aí é uma recordação de questões básicas de lógica. Se a negação de uma sentença produzir uma contradição, é porque a sentença é verdadeira. Então, nós sabemos, isso também é chamado de prova indireta, nós sabemos que P é igual, 2 é o único par primo. Comprovar. Nós fazemos isso por redução ao absurdo com base na negação de P. Não é o caso que 2 é o único par primo. Suponhamos que não seja o caso de que 2 seja o único par primo. Isso nos vai levar a uma redução ao absurdo, em que eu tenho uma contradição, isto é, P e não P. Vamos ver. Suponha, isso aqui é a hipótese, suponha que 2 não é o único par primo. Nós sabemos que 2 é o único par primo. 2. Segunda premissa. Então deve haver um número primo n que é par. Esse 2 não é o único par primo. Então o número x, n, é par. 3. O número é primo se, por definição, ele só é divisível por si mesmo e por 1. 4. Números pares são, por definição, divisíveis por 2. Então, n é primo e não é primo. Isso de 1 e 4, gerando a contradição, que é 5. Por quê? Segundo 1, 2 não é o único par primo, portanto, n é um número par, que é primo. Mas o número primo é aquele que só é divisível por si mesmo e por 1, e não por 2. Mas os números pares são divisíveis por 2. Portanto, n é primo e não é primo. Daí que não é o caso dessa contradição, eu posso concluir que a hipótese é falsa. Não é o caso que 2 não é o único par primo e 1 é falso. Portanto, 2 é o único par primo. Eu chego pela contradição à negação da hipótese, a conclusão de que 2 é o único número par primo. Isso é um raciocínio muito usado, intuitivo, nós usamos o tempo todo, sem formalizarmos, sem explicitarmos. Agora um problema: se Júlia ou Sara vêm à festa, então Beto e Adão não virão. Júlia vem à festa, logo Beto não virá. Isso é intuitivamente correto, mas nós podemos demonstrar isso usando o cálculo proposicional. B, Beto virá à festa. S, Sara virá à festa. A, Adão virá à festa. J, Júlia virá à festa. Temos essas frases, essas sentenças. Agora, você tem a primeira premissa, J ou S, Júlia virá à festa ou Sara virá à festa, implicam que
Beto não virá à festa ou Adão não virá à festa. Ora, a segunda premissa é que Júlia virá à festa. Bom, por adição a 2, nós podemos juntar J ou S, que nós temos aqui o antecedente. Agora, tendo esse antecedente, pelo modus ponens, você pode concluir o consequente. Não B e não A. Beto não virá à festa e Adão não virá à festa. Por simplificação, eu concluo que não B, que Beto não virá à festa. Então, isso aí é apenas um exemplo. Existem argumentos muitíssimo mais complexos do que esse, que são utilizados pelos lógicos, mas isso não nos importa aqui. Importa apenas termos uma ideia de como as coisas são. Considere agora o seguinte exemplo. Se Maria está indo para Ouro Preto, então ela está indo para uma cidade histórica. Maria não está indo para Ouro Preto. Logo, Maria não está indo para uma cidade histórica. Isso pode parecer certo, mas olhando bem vocês veem que tem algo de errado nesse argumento. Esse argumento se baseia como um modus ponens, mas com negação do antecedente. Como se negando o antecedente eu pudesse concluir a negação do consequente. Isso é falso, isso é um silogismo disfuncional. Não é válido. A estrutura lógica da negação do antecedente é essa aqui, e se você põe na forma de uma tabela de verdade, você vai ver que se você deita o argumento, você verá que nós não teremos uma tautologia na passagem das premissas para a conclusão, a conjunção das premissas para a conclusão. Outro silogismo disfuncional é a afirmação do consequente. Se P, então Q, dado que, então P. Se está chovendo, os calçados estão molhados. As calçadas estão molhadas, portanto está chovendo. Pode parecer que isso aí funcione, mas não é lógico. Se há fogo, então há luz. Há luz. Portanto, há fogo. Não, mas a luz pode ter vindo de outras fontes. Um exemplo, se Natal está no Rio Grande do Norte, então Natal está ao sul de Fortaleza. Natal está ao sul de Fortaleza. Logo, Natal está no Rio Grande do Norte. Não convence. E se nós deitarmos o argumento, nós não teremos uma tautologia. Nós teremos dois casos de falsidade. Então, no argumento válido, a verdade da conclusão é garantida pela verdade das premissas. Para a lógica, não importa o conteúdo material. A lógica é topicamente neutra. E isso pode ser um problema quando o lógico faz filosofia, porque a filosofia não é topicamente neutra. Consequência e verdade lógica. Consequência lógica é o que se segue logicamente disso, daquilo. Por exemplo, de P ou Q e não Q, eu posso concluir P. É o silogismo disjuntivo. Ele próprio é uma verdade lógica e você tem aí uma consequência lógica dessas duas premissas. O que são verdades lógicas? São tautologias, são sentenças cuja tabela de verdade resulta sempre em verdade, independentemente dos valores das sentenças que a constituem. Por exemplo, o princípio da não contradição. Seja qual for, não é o caso que P e não P. Esse é o princípio da não contradição. Seja P verdadeiro ou falso, não é o caso que P e não Q. A conjunção será falsa. O resultado da negação da conjunção de P e não P será verdadeiro, será tautológico.
Agora, outro silogismo disfuncional, negação do antecedente, que eu já tinha falado. Se P, então Q, não P, portanto não Q. Bom, alguém poderia perguntar por que a negação do antecedente é inválida, enquanto o silogismo disjuntivo é válido? Bom, é porque pode não ser assim. A explicação dada pela autora é de que a tabela de verdade mostra que é inválido, mas nós poderíamos perguntar por que nós aceitamos a tabela de verdade. Ela pergunta, mas por que o Sol nasce? Simplesmente é assim. Não há o que se discutir acerca disso. É onde a pá bate no fundo do poço. Então nós temos três alternativas aqui que foram colocadas. Das tautologias, em que numa tabela de verdade tudo é verdadeiro, por exemplo, o princípio da não contradição, não é o caso que P e não P, isso é sempre verdadeiro, se P for verdadeiro ou falso, seja como for, não é o caso que P e não P. Contradições é aquelas que são sempre falsas, por exemplo, P e não P. P e não P é uma contradição, está chovendo e não está chovendo. Então, aqui sempre será falso. Se está chovendo, não é possível que está chovendo, não está chovendo. Se não está chovendo, não é possível que está chovendo, não está chovendo. E, finalmente, nós temos a maior parte dos casos que está entre a tautologia e a contradição, que são o das sentenças contingentes, cujo valor de verdade pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, está chovendo e eu estou coçando o nariz. Pode ser perfeitamente o caso que seja verdadeiro, essa conjunção, e que seja falso. Acho que nós paramos por aqui agora.